Agradeço também a presença daqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Convido a abrir suas Bíblias no livro de Salmos 9 e também no livro de Juízes. Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos na noite passada, a incomum estratégia divina. Para quem não assistiu, já está disponibilizado nas redes sociais a primeira parte. Nós vamos fazer um breve comentário, um breve resumo do que nós vimos ontem. E hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte. Nós vimos ontem sobre uma batalha, na verdade, os preparativos para uma batalha significativa, não é? Não sei se lembram, mas vamos reforçar que a situação era a seguinte. De um lado havia um exército que era numeroso demais para ser contado e era comparado como se fosse um enxame, um número de gafanhotos muito grande. Do outro lado, oposto, estava um exército de quantos homens? 300 homens. Aí depois 300 homens, mas começou com 32 mil homens. E os irmãos concordam que Deus ele pode fazer o que somente Ele pode fazer, conforme nós vimos na mensagem de ontem. E nós vamos reforçar isso. Primeiramente, nós sabemos que como Criador, Ele pôde criar os céus e a terra. Quem pode isso, senão Ele? Essa noite nós chegamos então à segunda parte e repetidamente nós vimos que Deus ele pode fazer o que somente Ele pode fazer na e também através da vida de um homem chamado Gideão. E para preparar para o episódio de hoje, nós vamos fazer uma leitura rápida de Salmo, que também nos fornece um cenário adequado para o que nós estamos prestes a ver lá em Juízes 7. E o Salmos 9 é um salmo de ação de graças por um grande livramento. E é muito interessante nós lermos esses salmos e fazermos uma comparação, uma semelhança com o que Deus faz em meio à batalha, em meio às dificuldades em nossas vidas. E esse salmo de Davi, para o músico mor, começa assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. E Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores
nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. E o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça um homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Lembram-se da história de ontem? É um salmo que tem muito a ver, né? Tem muito a ver. E é incrível nós ver Deus trabalhando como trabalhou lá e como trabalha agora, por exemplo, nesse salmo, no instruir de Davi a clamar e a louvar. E nós vemos que, de todas as formas como Davi fala, como nós vimos ontem lá em Juízes, o Rei do Céu, ele trabalha de maneira silenciosa e comum, em assuntos comuns da vida. Mas outras vezes, esse mesmo Rei, ele cumpre o seu plano de uma maneira diferente, de uma maneira espetacular. Maneiras que às vezes nos surpreende. E esse foi o caso em Juízes 7, que registra uma das vitórias mais incríveis e de tirar o fôlego encontradas em qualquer lugar da Bíblia. Como vimos, é uma história de um homem conhecido pelos seus pares como Jerubaal. Nós o conhecemos como Gideão. Gideão foi um homem que viveu 1250 anos antes de Cristo, durante uma época de grande instabilidade política e de instabilidade espiritual da parte do povo de Israel. E Deus havia dado ao seu povo escolhido, a nação de Israel, uma terra, a terra prometida, cerca de um século antes. Mas qual foi a atitude do povo? Não deram valor. Não valorizaram a Deus e muito menos ao que Ele estava fazendo por eles. E então Deus começou a segui-los. Por quê? Porque eles já estavam seguindo outros deuses. E então o Deus verdadeiro os castigou, entregando eles aos opressores, neste caso, como nós vimos, aos midianitas. E os midianitas, eles tornaram a vida do povo de Deus miserável. Como Deus pretendia para chamar a atenção do seu povo, exatamente como Ele pretendia. E com o tempo, os israelitas clamaram a Deus por ajuda e Ele respondeu. Ele levantou um libertador chamado Gideão. E então Ele disse para esse homem para ir e se livrar dos opressores, dos midianitas. E na verdade o Espírito do Senhor encheu Gideão de modo que ele tocou uma trombeta, convocando os israelitas a segui-lo na batalha. E ao tocar, 32 mil homens foram e responderam ao chamado, ao dever. Porém, ainda assim não eram muitos em comparado com o exército contrário. Mas mesmo assim, era um exército substancial. E nesse ponto, Deus lançou algumas surpresas no cenário. E nós vimos da última vez, e veremos agora também, na segunda vez, uma visão geral. Nós vemos duas surpresas. A primeira foi que Deus surpreendeu o seu povo, lá do versículo 1 ao versículo 15. Que também não é uma pequena surpresa, mas é uma grande surpresa, porque um dia antes da batalha, Deus havia dito para aquele general Gideão: olha, você está quase pronto para a batalha, mas só tem um problema. Lembra-se qual que era o problema? Tinha povo demais. Tem muito homem para batalhar. E nós vimos muito estranho, não é? Muito homem, muitas pessoas. E isso não fazia sentido.
Porque se você está enfrentando um exército gigante, um exército grande, você precisa de um exército maior, não um exército menor. Mas nós vimos que não se você tiver Deus ao lado. E Deus ele não enviou as tropas, Deus não enviou as tropas para casa apenas para agilizar as coisas. Porque o objetivo, como nós vimos, não era eficiência. Não era esse o objetivo, eficiência. Mas era qual o objetivo? Livrar da autossuficiência. Era justamente isso que Deus estava preparando. Livrar da autossuficiência. E lá no versículo 2 e 3, a palavra de Deus a Gideão foi: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Porque Deus já sabia que se fosse dessa forma, eles iriam se gloriar. A minha mão me livrou, poderiam dizê-los. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E o que aconteceu? Dos medrosos, 2/3 foram embora. 2/3 do exército. Então, de 32 mil homens, o exército reduziu para 10 mil homens. De 32 reduziu para 10. Mas Deus ainda não havia terminado, e Ele falou novamente: ainda tem muita gente. No versículo 5, no versículo 4. Ainda tem muita gente. E aqui nós admiramos Gideão, porque, embora a palavra de Deus não fizesse sentido, ele obedeceu mesmo assim. E ele levou seus homens até a água, como Deus instruiu, e acabou dividindo em 2 grupos. Aqueles que bebiam a água ajoelhando-se, e aqueles que bebiam a água lambendo. E aí então Deus fez essa separação. 9.700 homens foram os que se ajoelharam para beber a água, e os 300 foram os que lamberam a água na mão. E aí, lembra-se que nós falamos? Provavelmente na cabeça de Gideão falou: então não ficou tão mal assim, 9.700 homens. Mas foi quando Deus falou: não, os 9.700 vão embora para casa. Você vai ficar com o restante, que foram 300 homens para vencer a batalha. E fez a pergunta: Você está pronto, Gideão? Você está pronto? O que você teria feito se você estivesse no lugar deste homem? Se Deus me dissesse, ou lhe dissesse, para atacar um enorme exército com apenas 300 homens, qual seria a sua postura, a sua reação? Ficaria com medo? Ficaria com medo. Com certeza. E com Gideão não foi diferente, e Deus sabia disso. Para lidar com medo, em Gideão, Deus instruiu-os a se aventurar escondido num acampamento midianita. E enquanto ele estava lá, lembra-se que Gideão ele ouviu 2 sentinelas conversando sobre um sonho de um bolo de cevada que estava rolando até o acampamento midianita e derrubando a tenda. E ele ouviu de um midianita proferir a interpretação do versículo 14. Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, que Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Então Gideão respondeu àquela visão, aquilo que ele ouvia, adorando a Deus naquele momento. Por quê? Sentiu confiança, Deus tirou o medo dele. Então ele voltou para os seus 300 soldados, e o que ele disse no versículo 15? Levantai-vos, e aqui com toda a firmeza, levantai-vos porque o Senhor tem dado todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então, não é de se admirar a confiança de Gideão. Foi o Senhor que a deu, claro, porque o exército ainda estava lá. Lembra que nós falamos que o problema não tinha sido resolvido. O exército estava lá. Mas Deus deu confiança a este homem, e a vitória, ela é tão boa quanto a conquista, que nós vamos ver. E é de se intrigar também com quanta atenção Deus ele deu para a preparação antes da guerra, antes da batalha, antes da luta.
Porque uma preparação é um trabalho árduo nos bastidores que nós muitas vezes não vemos. Nós muitas vezes não fazemos ideia, mas é árduo. A batalha real será uma parte fácil, na verdade, que nós vamos ver. Vou vencer essa batalha e farei isso com apenas 300 homens. Vamos ver essa segunda surpresa. Versículo 16 ao 25. E esta é uma história muito, muito importante, irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Nós estamos prestes a ver em cores, ao vivo, o que somente Deus pode fazer. E o que Ele fez é exatamente 3.200 anos atrás. Mas que Ele ainda está fazendo. Que Ele ainda está fazendo. Porque Deus ainda está vencendo batalhas pelo seu povo. E para a sua glória. Mas como que Ele faz isso? A verdade é que nós temos inimigos em nossas vidas. E talvez para você uma turbulência na família, uma turbulência familiar, um câncer, ou um chefe hostil, ou um vizinho antagônico. Às vezes nos sentimos como Gideão, não é? Fracos, em menor número e até sobrecarregados. Os midianitas estão lá e não sabemos o que fazer. Como é difícil quando nós chegamos a um ponto assim, né? Como que nós devemos responder quando, do ponto de vista humano, as probabilidades estão contra nós? Tudo vai contra. Como nós podemos experimentar a vitória em Deus se tudo vai contra? E então encontramos resposta nesta segunda sessão. Aprendemos que há 2 elementos essenciais para experimentar a vitória em Deus. E o primeiro, experimentar a vitória, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Primeira coisa. E acima de tudo, obedecer a palavra de Deus. E a obediência chama atenção. Não é opcional. Não é. É dever, é obrigatório. Nós devemos escolher obedecer a Deus, assim como fez Gideão. Não pode haver vitória sem obediência, e não vai haver. Gideão lutou contra o medo? Claro, ele lutou. Todos nós fazemos isso, até certo ponto. Mas ele resolveu obedecer a Deus, e a sua obediência se manifestou em 3 ações. E através da sua obediência o medo foi tirado. Uma das ações, primeiro, nós vemos que Gideão ele desenvolveu uma estratégia militar, de batalha, versículo 16. E o que esse homem fez? O versículo 16 nos explica. E então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos. Olha os instrumentos de batalha: buzinas, cântaros vazios, jarros vazios e tochas nelas acesas. As armas da batalha. E essa é uma tática de batalha bastante interessante, não é? E estranha. Gideão tem um pequeno exército de 300 homens. E qual que é o primeiro curso da ação? Acabou tornando menor. O que ele fez? Vou dividir esses 300 homens. Parece que está piorando a situação, não é? Dividiu os 300 homens, e aí então ele quis equipar cada soldado com 3 peças de equipamento militar, que de militar não tinha nada. Uma trombeta, que na verdade no hebraico é o shofar, uma jarra vazia e uma tocha. E por que ele fez isso? Não faz sentido. Não faz. De onde Gideão tirou essa estratégia? Porque na verdade ele não apenas improvisou, mas ele baseou-se em 2 coisas. Primeiro, ele baseou-se no que Deus já havia feito. Como assim? No que Deus já havia feito? O que Deus acabou de fazer a um sentinela midianita. O que Deus tinha acabado de fazer? Medo, passar medo para eles. Não é? Passou medo para eles. Tirou
de Gideão e passou para eles. E deu um sonho para eles através desse sonho que veio medo. E qual que foi o sonho? Um ataque bizarro e inesperado, certo? O sonho foi justamente esse. O sentinela falou que teve um sonho que estava dormindo e veio a roda de cevada. Ou seja, esse pedaço redondo de pão de cevada atingindo o acampamento midianita. Então, que tipo de batalha Gideão elabora? Ele pensou, vou envolver algo inesperado e bizarro, com a intenção de induzir medo no inimigo. Então, está vendo a conexão, né, da estratégia de batalha? Isso é muito interessante. Gideão aproveitou o que o Senhor lhe permitiu ouvir. O objetivo do seu plano, então, era assustar o inimigo e provocar pânico no campo, e não derrotá-lo pela força das armas, até porque não tinha. Então, aparentemente, eles nem levaram espadas, mas Gideão baseou sua estratégia em o que Deus já havia feito. Em segundo lugar, ele baseou-se no que Deus faria. Porque o que Deus disse repetidamente a Gideão que ele faria? O que ele contou quando ele chamou Gideão para o serviço? Lá no versículo 14 do capítulo 6. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E contou a ele através do incidente da lã, lá no versículo 36. Se hás de livrar a Israel por minha mão, como dissestes. E ele lhe contou isso quando enviou para casa com as tropas excedentes, no versículo 7 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrareis e darei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem cada um para o seu lugar. Então, Gideão, ele estava se baseando exatamente no que Deus disse que faria. Confiança. E no versículo 9, olha o que Deus disse. Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Então, essas foram as palavras de Deus. Eu vou dar. Deus fez uma promessa a Gideão. Eu vou dar. E ele lhe deu uma garantia de vitória baseada na sua palavra. Então o que Gideão fez? Ele está agindo com base no que Deus fez e com base no que Deus disse que faria. Então ele está dando ali um passo de fé. Um passo de fé. Mas não de uma fé cega, mas é uma fé baseada em promessas. E chama a atenção. E nós? Como será o passo que nós temos dado a cada dia? Baseado numa fé de promessa? Ou uma fé cega? Porque se nós quisermos experimentar vitória na nossa vida, do que nós precisamos? Manter-nos em sintonia com o Espírito. Como Paulo diz em Gálatas 5 e 25, se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Nós precisamos ter a certeza e descobrir no que Deus está trabalhando. Parafraseando Filipenses 2, 12 e 13, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a quem? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de fato. Uma fé com promessa. Que Ele existe. E que é galardoador. Que é o que dá bênçãos. Conforme Ele promete. Para aqueles que o buscam. Não é para qualquer um. É para aqueles que creem, para aqueles que o buscam. Então você pode estar pensando, dizendo consigo mesmo, preciso que Deus trabalhe em minha vida. É bom, um bom passo. Só que, e nós sabemos que todos nós precisamos disso.
Porque justamente Deus ele nos criou para que precisemos dele. Mas para experimentar aquele que pode fazer o que só ele pode fazer, nós devemos fazer exatamente o que Gideão fez: obedecer com uma fé ligada à esperança. E Gideão escolheu obedecer à palavra. E você? E eu? E nós? Todos nós? Temos obedecido à palavra? Você está fazendo o que Ele quer que você faça em sua vida? Gideão fez isso e, em primeiro lugar, então ele desenvolveu essa estratégia. E depois Gideão ele preparou a tropa, no versículo 17 e 18, que diz: e disse-lhe, olhe para mim, falando para a tropa, olhai para mim e fazei como eu fizer. Um exemplo. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor e de Gideão. Então, tendo elaborado essa estratégia, Gideão começou a implementá-la e por isso ele preparou as tropas de duas maneiras. E ele disse para aquelas tropas o que eles deveriam fazer. E ele foi muito explícito: faça exatamente o que eu faço. Vai até a extremidade do campo, do acampamento, ouça a minha trombeta e quando vocês ouvirem, toque a sua e grite. O que é preciso para ter unidade? Porque era exatamente isso que Gideão estava pedindo para a tropa: ter unidade. Deve haver um líder e deve haver seguidores, deve haver obediência. A unidade ocorre quando as pessoas decidem seguir seu líder em obediência, em vez de fazerem as suas próprias coisas, em vez de fazer conforme pensa e acha que é melhor. Adivinha o que teria acontecido se 295 homens seguissem as suas próprias instruções? Um caos. Não daria certo. Todo o plano teria resultado em desastre. Se uma pessoa não esperar pelo sinal e quebrar o silêncio, o plano fracassou, porque todos iam acordar. Então ele preparou seus homens justamente para isso, dizendo o que eles haviam de fazer. E, em segundo lugar, ele assumiu a liderança e ele disse: olhe para mim, olhai para mim, siga o meu comando, faça como eu. Gideão não enviou suas tropas para a batalha, ele os liderou. Bem diferente. Um líder, que lidera melhor quando ele dá o exemplo, quando ele vai e faz. E isso é verdade tanto para pais, mães, professores, treinadores, pastores, todos os cristãos. E a propósito, ao ler a Bíblia, você vai notar também como Deus usa personalidades e criatividade individual das pessoas que Ele escolheu para fazer suas obras. Como assim? Não existe dois líderes que lideram da mesma forma, da mesma maneira. Pode olhar na Bíblia toda e você não vai encontrar líderes que agiam da mesma forma, da mesma maneira. Cada um na sua individualidade. Gideão não era igual a Moisés. Moisés não era igual a Samuel. E Samuel não era igual a Davi. Cada um na sua individualidade. Então ele não tentou liderar como eles fizeram. Ele era quem? Gideão. Então, quando ele planejou uma estratégia, ele usou a mente que Deus lhe deu para fazê-lo. E então ele implementou essa estratégia, preparou as suas tropas, liderou a batalha, e aí então veio o terceiro ato de obediência. Gideão atacou o inimigo. Chegamos no ponto crucial, versículo 19. Chegou, pois, Gideão
e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Vamos parar aqui por um momento e observar dois fatores chaves no ataque de Gideão. Primeiro, que o ataque envolveu surpresa. Prestaram atenção? Envolveu surpresa. Os homens de Gideão viajaram na escuridão e a distância de 8 quilômetros entre o acampamento que eles estavam até o acampamento midianita. E a que hora que eles chegaram, conforme nos foi dito? No início da vigília intermediária, à meia-noite. Então o narrador elabora e diz que foi logo após a troca da vigília, da guarda. Não é um momento bom para ataque. Não é. Porque eles estavam esperando. Mas nós vemos que, na realidade, conforme os planos de Deus, foi um momento perfeito. Foi um momento perfeito. Para iniciantes, as sentinelas recém-substituídas estão se movendo pelo acampamento, o que contribuirá para a confusão quando Gideão der o sinal. Que além do mais, a maioria das tropas estava fazendo o quê? Dormindo. A maioria da tropa estava dormindo. E o que torna a situação ideal para um ataque surpresa. E então, no versículo 19, continua dizendo: e então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Então deve ter sido um sono perturbador. Você está dormindo tranquilamente ali, profundamente, e aí então se ouve chofar, quebra-se os jarros, os cântaros que tinham nas mãos, e ali eles começam a gritar, conforme Gideão havia instruído. Então no minuto a noite está tranquila, e de repente o ar é perfurado pelo toque de trombetas e pela quebra de jarros de barro. E qual que é o significado dessa quebra desse som? É apenas mais pelo barulho mesmo. A intenção era causar barulho, E é como se fosse como um pão de cevada rolando para o acampamento, seja lá qual seja isso. Nós não entendemos muito bem. Só que o resto do exército de Gideão seguiu exatamente o que Gideão falou. Seguiu exatamente daquela forma, versículo 20. E assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. À primeira vista é um pouco confuso o que aconteceu, mas a ordem dos acontecimentos foi a seguinte: primeiro veio o toque alto e concentrado das trombetas. Isso foi seguido pela quebra dos 300 potes. E então os homens ergueram as tochas e gritaram um grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão. E depois disso, com certeza, houve mais toques de trombetas e mais gritos. E agora nós estamos diante de uma maneira incomum de atacar o inimigo. Muito incomum. Tudo que Gideão e seus homens fizeram foi gritar, quebrar e assustar. E mais uma coisa: depender. Dependeram. O ataque envolveu dependência do Senhor. Porque coloque-se no lugar de Deus, irmãos, e seus homens. Porque se Deus não trabalhasse, o que ia acontecer? Eles estariam mortos. Eles estariam mortos. Lá estavam eles, bem ao lado do acampamento inimigo. Na verdade, eles foram direto ao inimigo, em essência com seu barulho, disseram: aqui estamos, e começaram a gritar. E eles estavam numa grande desvantagem numérica. Não tinham armas, eles acabaram de despertar o inimigo. Cutucaram a onça. E o ataque não envolveu apenas surpresa, mas também uma dependência absoluta. E através das suas ações, Gideão fez o que o Senhor lhe disse para fazer.
Mas Deus agiu exatamente como ele disse que faria também, no versículo 21. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, o que aconteceu? O que eles fizeram? Fugiu. O feito foi impressionante, porque quando os midianitas abriram os olhos, o que eles viram? Uma massa de tocha acesa, cercando, os sons que eles ouviam, trombetas, estilhaços, gritos, confirmaram o seu pior medo. O homem do sonho, Gideão, havia chegado. Posso reiterar algo? Porque tudo o que Gideão e seus homens fizeram, olha, foi gritar, quebrar e tocar. E Deus fez o resto. É diferente para nós? Deus diz, confie e obedeça. Então espere que eu trabalhe, espere que eu faça. Não corra, não desista, obedeça e espere. É essa a lição. Nós podemos fazer o que Deus nos pede para fazer? Mas às vezes nós começamos a pensar, principalmente quando nós vemos essa história, né? Que ridículo. Que situação ridícula. Isso não está acontecendo, não é? Vou para a guerra gritar, quebrar jarros com tochas. E às vezes nós pensamos isso na nossa vida também. Né? Que situação ridícula. O plano de Deus parece que não está funcionando. Cansei de esperar. E esse hábito é muito grande. Às vezes pensamos, eu tenho um hábito muito grande, eu não posso tirar isso da minha vida. Tenho tentado fazer o que a tua palavra diz, mas não adianta. Eu não posso mudar, não consigo. Vou voltar aos meus velhos hábitos, o que eu fazia antes, porque parece que não está funcionando. Às vezes isso até acontece, por exemplo, no meio do casamento. Não posso continuar mais com meu cônjuge. Eu tentei, mas parece que não vai mudar. Não posso esperar mais, eu tenho que sair, porque parece que os planos de Deus não estão funcionando. Muitas pessoas desistem muito rapidamente. Elas obedecem a Deus, mas quando pensam que Ele não está agindo de acordo e dentro do prazo que nós estipulamos, o que acontece? Paramos de obedecer. Paramos de obedecer. E aí, desistimos. E aí, perdemos o privilégio de ver Deus trabalhar. Passa. Mas nós vimos que Deus ele é tão gracioso que uma das maneiras pelas quais Ele mostra a sua bondade para conosco é nos contando relatos como este, para que nós aprendamos o que é necessário para vê-lo fazer o que somente Ele pode fazer em nossas vidas. Obediência e confiança total, só assim nós vamos experimentar isso. E nós devemos contar com a ajuda de Deus, no tempo dele, não no nosso. Da forma dele, não da nossa forma. Gideão fez o que Deus lhe pediu para fazer. E então Gideão esperou que Deus fizesse o que somente ele poderia fazer. E Deus fez. Na verdade, Deus realizou 2 resultados surpreendentes no versículo 22 e 25. Primeiro resultado no versículo 22. Deus destruiu o inimigo. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha, entre eles o exército midianita, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, observe com atenção. Quem que destruiu o inimigo? Eles mesmos. Eles mesmos. Mas, por quê? Mas por Deus. E é exatamente isso, irmãos. Não foi Gideão que destruiu.
Ele e seus homens tocaram as trombetas, quebraram os jarros, gritaram, mas nós sabemos que essas são ações que não teria surtido efeito nenhum sem a ajuda de Deus. Não teria. Então os inimigos eles mesmos se destruíram, mas porque Deus agiu. Na verdade o texto nos diz que Deus fez isso de duas maneiras. Ele fez com que o inimigo se autodestruísse, porque quando os midianitas acordaram, eles começaram a correr. Então imagina a escuridão e pensa como que a escuridão ela acentua o medo, né? Não parece que dá mais medo ainda quando você está numa escuridão. Nas misteriosas sombras da noite, uma luminária no chão pode parecer um intruso assustador, né? Pode dar medo, inclusive uma própria luminária no chão. E essa escuridão não era uma escuridão comum, porque Deus já havia colocado medo no coração deles. E aqui nós fazemos outro ponto de atenção. Deus tem acesso aos corações? Sim. Deus tem acesso aos corações, e nós sabemos disso. Nós sabemos que Ele pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Ele pode mudar corações. Ele pode endurecer corações. Ele pode fazer com que soldados orgulhosos e destemidos se encolham e corram para salvar as suas vidas. Às vezes, nós temos a capacidade de dizer, não tenho medo, não tenho medo. Eu não tenho medo de ninguém. E essa é uma afirmação bastante ousada. Pense, esse povo no período de 7 anos de tribulação que está por vir, Deus ele colocará, na verdade, para todos nós. E aqui nós estamos falando da tribulação mesmo vindoura, da tribulação do Apocalipse. 7 anos do que está por vir. Deus ele vai colocar tanto medo no coração das pessoas, dos pecadores rebeldes, que eles invocarão para que as montanhas caiam sobre eles para morrerem. É Deus que fará isso. E a tradução mais literal desse versículo 22 é que o Senhor colocou a espada de cada um contra o seu companheiro, mesmo em todo o exército. Quando as trombetas soaram, Ele fez com que os midianitas se voltassem uns contra os outros. Falar sobre problemas de controle de multidões foi um caos enorme. E foi Deus que causou isso. Pense sobre isso. O Senhor tem todo o poder que está à disposição dEle. Ele tem poder para unir pessoas, como Ele fez quando Ele formou a sua igreja. Ele tem poder para colocar as pessoas umas contra as outras. Ele pode restaurar. E é isso que Ele faz sempre que as pessoas depositam a sua fé no seu Filho, Jesus. Ele pode destruir como Ele fez aqui. E neste caso Ele causou autodestruição. E isso não foi tudo. Ele fez o inimigo fugir também. Final do versículo 22. E fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. Nós não temos certeza dessa localização que foi dada aqui. Mas nós sabemos que o exército fugiu em direção ao sudeste por cerca de 40 quilômetros correndo, fugindo. O inimigo que havia se devastado os israelitas durante os 7 anos anteriores, estava agora fugindo para salvar a sua própria vida. Amado, se não fosse pela graça de Deus, não haveria civilidade neste mundo. Que na verdade o que nós vemos aqui, em Juízes 7, é uma imagem de como seria o mundo sem a restrição de Deus. Pecadores fora de controle, atacando violentamente aqueles que odeiam. Este seria o mundo que nós iríamos viver. Sem a graça comum. Puro caos. E como você explica também o rumo dos acontecimentos? Que não há uma explicação humana para o que aconteceu. 300 homens derrotando um exército inteiro. Que o versículo 12 descreve como
multidão de gafanhotos. E agora nós vemos no versículo 2, só tem essa explicação. Vou vencer esta batalha e farei isso de tal maneira que ninguém possa levar o crédito por isso. E há algo que também deve nos intrigar. E chama a sua atenção. Deus ele não fez com que o exército se destruísse totalmente. Isso não aconteceu. Eles escaparam, eles fugiram para outro lugar. E certamente não é porque os 300 precisavam de ajuda, porque Deus permitiu para que eles escapassem. Não foi isso. Deus queria que esse exército fugisse, pelo menos temporariamente. E por quê? Porque Deus queria envolver o resto do povo. Ele queria que o restante do povo, não somente os 300, experimentassem a sua vitória. Que isso fosse ao conhecimento de todo o povo israelita. O que leva a um segundo resultado surpreendente que Deus trouxe naquele dia. Através dessa ação, através dessa permissão do povo fugir, do exército fugir, Deus restaurou o seu povo. No versículo 23 e 25. E ele usou Gideão para fazer isso, para restaurar o seu povo de Israel. Como? Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram aos midianitas. Esses que não haviam ido para a guerra. Eles foram convocados para perseguir. E também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e o mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então, nós vemos aqui que ele levou esse povo que estava fugindo aos israelitas. Quais israelitas? Ele fala aqui os de Naftali, de Asser e de Manassés. Esses foram os que primeiro foram convocados e foram devolvidos, que voltaram para casa. Então os 300 que iniciaram o ataque, tiveram esse privilégio, mas Deus também deu oportunidade para os outros 31.700 para se ajuntar e fazer o trabalho de limpeza. Mas eles também não foram os únicos, porque ao restaurar o povo, Gideão também envolveu os israelitas. Mas então ele deu um passo adiante. Ele envolveu pessoas de uma tribo específica. Qual é essa tribo? Efraim. E é interessante, por quê? Porque os de Efraim não fazia parte desses 32.000 homens originais. Gideão não havia convidado eles. Um fator que se tornou um ponto sensível entre a nação. Mas dessa vez Gideão os chamou. E por quê? Pela simples razão de que eles estavam na perfeita condição de isolar os midianitas que estavam em fuga. Tudo estava se encaixando. E foi o que eles fizeram. Capturaram e executaram 2 dos seus líderes infames. E Gideão agora inclui alguns dos que acabou de enviar para casa, sem falar na inclusão de alguns que ele nem convidou. E essa também foi uma razão do porquê Gideão envolveu os outros israelitas. Porque que não era um momento de acumular vitória, mas era um momento de compartilhar com todo o povo. E Deus não levantou Gideão apenas para liderar Israel de Midian, mas para restaurar todo o Israel. Lembre-se, porém, que até hoje os israelitas
estão longe de Deus. E eles estão sofrendo por causa disso. Tanto que alguns perderam a esperança. Talvez você possa se identificar. Talvez você tenha se distanciado do Senhor, esteja sofrendo por causa disso. E você talvez possa ter perdido a esperança das coisas que poderiam ser diferentes. Mas saiba disso, que a agenda de Deus não é meramente nos livrar de problemas. Deus não age somente para nos livrar de problemas. Ele age para nos restaurar. Mesmo passando por problemas, Deus age para nos restaurar. Deus nos criou para vivermos para Ele. Em Juízes nós vemos que Ele levantou libertadores para restaurar as suas pessoas, o seu povo. Mas eles eram apenas uma antecipação, uma apenas prefiguração do que Ele eventualmente faria depois, através do libertador supremo que é Jesus Cristo, o Messias, porque Jesus veio à Terra, justamente porque todos nós pecamos e nos desviamos. Ele veio mostrar o caminho para casa, mas não apenas para nos mostrar o caminho, porque nós precisamos mais do que de um guia, nós precisamos de um Salvador, precisamos de um que nos providencia a salvação, a vitória. E como que Ele providenciou isso? Morrendo em nosso lugar na cruz. E depois conquistando o inimigo que nos mantinha cativos. Qual que era esse inimigo? A morte. E por causa do que Jesus realizou na cruz, nós podemos hoje ser libertos do poder, da penalidade e do poder do pecado. E por causa da sua ressurreição, nós poderemos experimentar a plenitude da vida abundante, agora e para sempre. Na verdade, o próprio profeta Isaías diz que o que Deus fez em Juízes 7, na verdade, prenuncia o que o Messias viria a fazer. Em Juízes, nós vemos Deus usando Gideão para resgatar uma nação da escravidão. Em Isaías 9, nós recebemos uma profecia sobre aquele que Deus enviaria para resgatar o mundo para a sua glória. Ouça Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. De quem Deus está falando? Observe o versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo da tua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Quem realizou isso? Jesus. Assim como foi no dia dos midianitas. E Isaías lembra ao seu povo o que Deus fez para resgatar o seu povo no dia de Midian através de Gideão. Ele vai fazer isso de novo, diz Isaías. De novo, no versículos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Homens, irmãos, amigos, Deus não quer que nós fiquemos à margem. Se é onde nós estivermos, nós temos uma boa notícia para você essa noite. O Senhor pretende nos restaurar. Ele não quer a margem. Ele se oferece para nos libertar, para que possamos servi-lo. Como? Através de alguém maior que Gideão. Bem maior que Gideão.
através do seu próprio Filho. Você está interessado? Mas como que eu posso experimentar essa vitória de Deus? Não é complicado. Não é complicado. Para experimentar a vitória de Deus, como nós falamos desde o início, nós devemos obedecer à palavra de Deus e confiar na ajuda dele. Apenas essas duas coisas. Obedecer na palavra e confiar na ajuda dele. É simples assim. Obedeça e confie. Obedeça e confie. E é incrível refletir sobre o que Deus fez em Juízes 7, não é? Na verdade, é uma mudança de vida. Eu gostaria de encerrar essas duas mensagens que nós fizemos esse final de semana, destacando 3 lições. Que nenhum problema, primeira lição, nenhum problema é grande demais para Deus. Nenhum problema é grande demais. Deus pode levar 300 homens comuns, pode levar algumas trombetas, potes de barro, tochas e derrotar um enorme inimigo. E se Ele pode fazer isso, então nós podemos confiar nele para enfrentar os nossos desafios. Na verdade, não confiar nele é insultá-lo. Que isso fique gravado em nossa mente. Não confiar nele é insultar a Deus. Quando Deus está ao nosso lado, segunda lição, nós temos tudo o que nós precisamos para realizar tudo o que Deus pretende. É verdade que os caminhos de Deus nem sempre faz sentido para nós. Na verdade, Ele pode nos surpreender. Mas saiba disso. Com Deus a vitória é certa. É garantida. E a terceira lição. Deus gosta de trabalhar por meio de pessoas comuns. Mas pessoas comuns que confiam nele e que obedecem a Ele. Confie e obedeça porque não há outra maneira de ser feliz em Jesus, a não ser confiar e obedecer. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos.